vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Meus irmãos, você sabe o tamanho que é o nosso Deus? Você tem ideia do tamanho, da magnitude que é o meu e o seu Deus? Nós veremos isso hoje. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Velho Testamento, na palavra do profeta Isaías, capítulo 40, dos versos 12 até o verso de número 31. Isaías capítulo 40, dos versos 12 até o verso de número 31. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, aliás, antes de eu entrar no texto, deixa eu explicar alguma coisa para a gente entender esse contexto aqui. Deixa aberto sua Bíblia aí. O profeta Isaías, meus irmãos, ele nasceu no século 8º antes de Cristo, antes do ano 1 da era cristã, ou seja, 2.800 anos atrás. E nesse tempo a nação de Israel era dividida em dois reinos: o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era chamado de Judá. Havia uma divisão bem nítida, né, no reino dessas duas partes. E Isaías nasce no reino de Judá, no reino do sul, e ele se torna profeta do Senhor. Deus levanta ele para exortar o povo de Deus. Quem já leu o livro de Isaías vai notar que no capítulo 6 Deus vai chamá-lo para o seu ministério profético. Deus vai levantar ele como um profeta da nação. Ele foi profeta, meus irmãos, durante 40 anos em Judá. E como fazia parte da corte real, ou seja, ele era muito próximo da realeza, né? Era próximo aos reis de sua época, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias. Deus chama Isaías ao ministério profético através de uma visão. Deus dá uma visão para ele, e que você pode saber mais depois, lendo o capítulo 6. Portanto, essa semana, desafio à igreja: leia o capítulo 6 de Isaías, para entender esse contexto aqui, amém? Isaías vai dizer aquela geração, toda aquela geração de Judá, sobre a ira e a justiça de Deus que recairia sobre os pecados da nação, que eram muitos. A nação estava totalmente longe de Deus. Isso vai até o capítulo 39. Aí, a partir do capítulo 40, Isaías vai dizer àquele povo palavras de perdão, palavras de conforto e palavras de esperança. Primeiro, Isaías exorta. Primeiro, Isaías cumpre o que Deus determinou: alerta esse povo que a minha mão vai pesar sobre eles. E depois ele explica o quão grande é o nosso Deus, quão amoroso é o nosso Deus, quão justo é o nosso Deus. E no capítulo 40, Isaías profere suas palavras já no sentido messiânico, ou seja, fazendo menção a quem? A Cristo Jesus, onde está todo o nosso conforto, toda a nossa esperança que nós acabamos de cantar. Por isso eu convido agora você a abrir sua Bíblia, aliás, acompanhar comigo a partir do verso número 12 até o verso número 31. Mantenha a sua Bíblia aberta depois. Diz assim a palavra de Deus: quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com um palmo? Quem recolhe o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho, para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele, as nações são como gota em um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele.
Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? A um ídolo que o artesão funde o ourives em cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis, não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está escondido no Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Até aqui. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, que palavra majestosa, Deus. Como a gente se constrange, Pai, ao ver o tamanho, Senhor, da tua grandeza. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Estamos nesse momento diante da tua palavra, Pai, e clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito, que nos conduza por meio desses versos, para que nós consigamos compreender, Senhor, todas as suas verdades que aqui estão contidas, todos os seus princípios de sabedoria, para que nós possamos refletir Cristo Jesus em tudo o que fizermos, agirmos e pensarmos lá fora. Essa oração, Deus, que fazemos não é nos nossos méritos, mas o de Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, a partir do capítulo 40, Isaías, ele vai começar a falar sobre o Messias, sobre Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. E essa descrição, ela é tão impressionante da majestade de Deus. É uma descrição do meu e do seu e do nosso Redentor, daquele que redimiu o meu e o seu pecado. E é impressionante quando você para pensar que aquele bebê, aquele bebezinho que nasceu lá em Belém, envolto em panos tão simplórios, tão insignificantes, colocado numa manjedoura, é exatamente esse Deus, Criador de todo o universo, inclusive de mim e de você, Criador de tudo criado. Eu fico impressionado com o plano de redenção de Deus, é maravilhoso. Esse mesmo Deus que espalha as estrelas por todo o firmamento, que considera as grandes nações da terra como grão de areia, que olha para os reis e príncipes da terra ao longo de toda a história, e sabe o que ele enxerga? Só insignificância. Meus irmãos, é maravilhoso você parar para pensar na grandeza desse Deus extraordinário que eu e você nós temos. Amém? É muito maravilhoso. Um dos mais importantes escritores do século passado, ele disse que
que o nosso problema, o problema da igreja nos dias de hoje, é justamente não parar para pensar, não parar para meditar na grandeza do Deus que essa própria igreja tem. A própria igreja não consegue parar para refletir sobre quem é o Deus que ela serve. O profeta Daniel, quando refletia sobre essas questões, disse em seu livro: o povo de fato conhece Deus? O povo de fato conhece Deus? Se sim, esse é um povo forte. Por isso que a coisa ela é muito mais importante como cristão, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Aliás, a pergunta que fica é: você conhece o Deus que você serve? Meus irmãos, presta atenção que essa frase aqui é uma frase assim, certeira. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. A própria essência da vida eterna é o conhecimento de Deus. Esse Deus a qual esses servos ao longo de toda a história nos relata nos seus livros. É um Deus infinitamente grande, um Deus que é inesgotável. Na sua beleza, no seu caráter, no seu ser, nas suas obras. Meus irmãos, certamente nós passaremos toda a eternidade e jamais esgotaremos o conhecimento sobre Ele. Jamais, porque Deus é maior que tudo. Mas conhecê-lo, amá-lo, essa é a razão da nossa vida. Amém, igreja? É o que nós cantamos anteriormente. E jamais esgotaremos o conhecimento sobre Ele. A gente vai sempre buscar, e Deus sempre será maior. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? E o que isso implica na minha e na sua vida? O que isso traz de implicação prática para a gente? Meus irmãos, esse texto abre cortinas e revela a nós quem é o Deus a qual nós servimos. Observe comigo que de forma, digamos aí, como diria um professor, de forma pedagógica, o profeta Isaías revela todas essas verdades para mim, para você e para o povo de Israel da sua época. Em primeiro lugar, ele retrata a grandeza do nosso Deus em relação, sabe o que? A tudo que Ele criou. Lê novamente comigo o verso número 12. Mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada no celular. Verso 12. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Meus irmãos, aqui Isaías nos revela a dimensão, um vislumbre da dimensão do Deus a qual eu e você servimos. Ele diz que as águas que conhecemos e as que não conhecemos cabem na concha da palma da mão de Deus. Que todo o céu que eu e você, quando eu falo eu e você, eu estou falando do homem, com toda a sua tecnologia de ponta que existe hoje, tudo que nós conseguimos enxergar e também a infinitude que nós não conseguimos enxergar, Deus mede com a palma da mão. Isaías nos diz que toda a porção de terra que eu e você conhecemos, tudo que nós conhecemos, e também o que nós não podemos ver, Deus pesou em balanças precisas, ao ponto de dividi-las com as águas, a fim de que uma não se sobreponha às outras. É impressionante o poder de Deus. É impressionante como Deus faz as coisas na sua perfeição. E no verso 26 ele continua a expressar essa grandeza. Leia comigo o verso 26 agora. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou essas coisas? Foi aquele que faz o exército delas, segundo o seu número. Ele chama a todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Meus irmãos, Isaías nos diz que Deus
todas as noites, faz o seu exército de estrelas saídas, todas bem contadas. E por ele ser grande em força e em poder, quando ele a chama, e chama pelo nome, nenhuma delas sequer vem a faltar. É curioso, pois o texto nos diz que Deus desenrola o céu como se fosse uma cortina. E quando você para pensar na grandeza que isso significa, sabendo o tamanho que é esse universo, se você perguntar para qualquer astrônomo, qual é o tamanho do universo, ele não vai saber te responder com precisão. Apesar de toda a ciência, todo o conhecimento que tem hoje, ele não vai conseguir precisar, para mim, para você, para quem quer que seja. Ele não tem essa capacidade. Mas eu e você, nós sabemos de um fato. E agora eu vou discordar dos entendidos em astronomia. Os astrônomos dizem que o universo é o quê? Infinito. Mas o universo não é infinito. Sabe por quê? Infinitude é um atributo exclusivo de quem? De Deus. Um atributo do Criador, não do que foi criado. O universo tem um limite, sim, apesar do homem não saber onde é. Dizem que tem mais estrelas no céu do que grão de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso Deus, ele não apenas as criou, mas as chama cada uma delas pelo seu nome. E o mais espantoso, sabe o que é? É que elas obedecem. Meus irmãos, se vocês lerem Apocalipse, o que vai acontecer quando Cristo voltar, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Os astros se curvarão à majestade de Deus. Isso será de forma perceptível. É espantoso. Se o nosso Deus criou e sustenta todo o universo, se o nosso Deus criou eu e você a sua imagem e semelhança, meu irmão, então você não deve temer quando a sua vida está firmada e refugiada nesse Deus, amém? Você não precisa temer. Problemas? Não, Cristo disse isso. Agora, temer, nós temos que resolvê-los, a capacidade que Deus nos deu. Agora, temer, porque nós sabemos a quem eu e você nós servimos, amém? Segundo lugar, nos versos 13 e 14, Isaías vai falar da grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Lê comigo os versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Meus irmãos, uma linguagem mais nossa aqui, mais atual, talvez Isaías dissesse assim: em que escola esse Deus aí estudou? Em que universidade Deus se graduou? Com quem Deus aprendeu todas essas coisas, por ele ser assim, tão sábio, tão grande? Quem instruiu Deus? Quem deu entendimento a Deus? Quem ensinou a ciência a Deus? Onde ele fez doutorado para saber todas essas coisas? Aí você começando a perceber o quê? São perguntas que ainda hoje são feitas acerca de Deus. Invariavelmente, eu e você, na nossa vida, nós já pensamos coisas desse tipo, acerca de Deus. O que Isaías está mostrando para nós aqui, meus irmãos, é que todo conhecimento, toda ciência, toda informação que procede de Deus, ela foi gerada por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Tudo que eu e você conhecemos, tudo que todo mundo, todos os maiores cientistas do mundo conhecem, foi gerado por quem? Por Deus. Ninguém o instruiu, porque dele foram feitas o que? Todas as coisas. E nós conhecemos
sobre Deus. Porque Ele se revelou a si mesmo, revelou-se na obra da criação, revelou-se na minha e na sua consciência, e revelou-se também na sua palavra. A Bíblia nos diz que o homem torna-se indesculpável perante Deus só pela própria criação, porque o homem de fato tem crise com relação a isso. Ele luta para não querer crer, mas no fundo ele sabe que tudo isso é impossível ser obra de um acaso. Em terceiro lugar, nos versos 15 a 18, Isaías vai nos mostrar a grandeza desse Deus em relação a quem? As nações. Acompanhe comigo. Leia os versos 15 até o verso 18. Para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Pensa comigo. Isso aqui você conhece, eu também. Os grandes impérios do passado. Vamos lá. Egito, Babilônia, Império Pérsia, Assíria, os romanos, o Império Grego, a Grécia, né? Também pensem no seguinte: nos grandes impérios pós-cristão, pós-Cristo, as superpotências mundiais de hoje. Vamos lá, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, o próprio Brasil, nosso próprio país. Pensa comigo nos mais de 7 bilhões de habitantes que há no nosso planeta. Como que ficaram esses grandes impérios do passado? Esses grandes impérios do presente, como ficarão? Diante da grandeza, da majestade de Deus. Nós sabemos como os grandes impérios do passado ficaram. Nós também sabemos como os grandes impérios do presente ficarão. A história está aí para nos mostrar isso. E Deus continua sendo Deus. Irmãos, Isaías aqui está usando uma linguagem eloquente, uma linguagem bem, digamos assim, pomposa, sabe? Para revelar para mim e para você que o nosso Deus é maior de tudo que Ele criou. Ele é muito maior que tudo que nós temos concepção de coisas criadas. Não que Ele não se importe, meus irmãos, com as nações, não é isso. Mas é que Ele é maior do que todas as nações juntas. O ser humano tem um grave problema que quase sempre passa a acreditar que as coisas criadas são maiores que o Deus que a criou. Isso desde que o homem é homem. Aí nós desviamos o que? O foco de Deus, o foco do Criador, e colocamos o foco onde? Na criação. Sabe o nome disso? Pecado. Pois passamos a temer o quê? A Deus? Não, as coisas criadas. E deixamos de temer a Deus. É aí que está o problema. E quando você para pensar que seu Deus ele é grandioso, seu Deus ele é majestoso, quando você entende que as nações poderosas economicamente, politicamente ou até militarmente, quando você acha que esses reis, chefes de estado, presidentes, são os que controlam toda a história, estamos equivocados. Eu e você estamos equivocados. Esses reinos, esses impérios, essas nações vão passar, como passaram as outras. Pois aos olhos de Deus, as nações superpoderosas não passam de uma gota que cai no balde, como pó que se acumula em cima das balanças. Ou seja, o mesmo que nada, que com um assopro ele elimina. Meus irmãos, esse é o meu
e o seu Deus. Esse é o tamanho do Deus a qual eu e você servimos. Amém, igreja? Esse Deus maravilhoso, poderoso, rico em graça e misericórdia. Mas veja ainda, Isaías prossegue em seu pensamento, em seu raciocínio, e a partir do verso 19 até o verso 21, para comparar a majestade de Deus com quem? Com ídolos. E eu e você adoramos, como a gente gosta disso, é ídolo para tudo quanto é lado. Vai comigo, verso 19 a 21. Há um ídolo que o artesão funde, e que o ourives, ou seja, a pessoa que trabalha com ouro, cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata. Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece, e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio, não entendestes desde a fundação da terra, ó Israel? Meus irmãos, eu e você, nós sabemos que desde que o homem caiu em pecado, desde o Éden, ele se bandeou para o lado dos ídolos. Ele se bandeou para o lado da idolatria. O homem tem essa capacidade de engano dentro do seu coração. É espantoso como o homem tem essa capacidade de criar o que? Para si mesmo, de fabricar um Deus para si mesmo. E o pior, se prostrar diante desse Deus que ele mesmo fabrica, que ele mesmo forja, que ele mesmo inventa na sua van, nos seus vãos pensamentos. Talvez nenhum profeta desenhou com cores tão vivas a idolatria como o profeta Isaías. No livro dele, no capítulo 44, ele chega a usar a seguinte figura: um camarada que sai com um machado nas mãos, ele vai para uma floresta, derruba uma árvore, serra a árvore, pega um toco e fabrica uma imagem. Ele vai lá, ele corta, ele ajusta, para e fabrica aquela imagem. Aí a outra parte dessa árvore que ele cortou, ele racha no meio, pica ela e põe no fogo para fazer o quê? A sua comida, a refeição. A parte da madeira que ele usou para fazer o quê? Aquela imagem, ele coloca onde? No altar, em um oratório, e se prostra diante dessa imagem e adora essa imagem como se fosse o seu Deus, enquanto da mesma árvore ele tira a lenha para fazer a sua comida ou para esquentar a água do seu banho. Meus irmãos, a idolatria é sem lógica alguma, ela é absurda, é insensata. Idolatria não faz sentido nenhum. E quando eu falo em idolatria, estou usando o exemplo de Isaías aqui, mas vamos combinar que ídolos eu e você é o que mais temos no dia de hoje. Seja o marido, a esposa, o filho, o cantor famoso, o dinheiro. Pensa que isso é diferente de você cortar a árvore e fazer uma imagem e se prostrar diante dela? É pecado da mesma forma perante Deus. Até hoje as pessoas se rendem à idolatria, se curvam à idolatria. Fabrica aí de madeira, de gesso, de pedra, metal, de barro. Tem ídolo para tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é gosto. Os mais ricos cobrem o que? De pedra preciosa, né? Deixa a coisa mais pomposa e se prostram diante de alguma coisa que ele mesmo fez. Como se fosse quem? Deus. Deus. E o engraçado, igreja, é que ele faz isso de duas maneiras: o ídolo para o rico e o ídolo para o pobre, né? Ele chama o artesão e funde a peça, ele chama o ourives, aquela pessoa que trabalha com ouro, né? E cobre de ouro, de prata, né? O ídolo para o rico, ele é espetacular, é sensacional. E o ídolo do pobre, ele chama o artesão e esculpe a madeira, uma madeira boa até, né? Para não poder ser fácil, para durar aquele culto, aquele Deus.
Notem a vontade que esse homem tem em fazer essas coisas. Ele investe o que pode e o que não pode para ter essa imagem desse Deus. Mas aí no verso 21 vem a pergunta, leia comigo o verso 21. Por acaso não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio, não entendeste desde a fundação da terra? Meus irmãos, o que é uma imagem diante de Deus? O que é um ídolo de escultura diante de Deus? Sabe o que é interessante? Quando uma pessoa ela faz uma imagem, compra, sei lá, e se prostra diante dela, ela diz assim essa imagem: tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Essa pessoa até pode fazer isso, mas ela jamais vai escutar uma resposta: tu és o meu filho, tu és o meu povo. Jamais. Você vai passar a vida dizendo: tu és o meu Deus, mas dali não sairá nada. Sabe por quê? Não existe uma relação entre uma imagem e uma pessoa que a adora. Simples assim. O que o texto nos diz é que, apesar do absurdo que as pessoas adorem uma imagem, nós podemos adorar o Deus que nos criou. Amém, igreja? Eu e você somos chamados a isso, a olhar para quem criou tudo, inclusive eu e você, e nos redimiu do nosso maior problema. Uma imagem precisa ser o quê? Carregada. Quando você vê aí, é procissão para tudo quanto é lado, é gente que vai, nossa, é cada coisa que você olha e fala: Senhor, é absurdo o negócio. Uma imagem precisa ser carregada, mas é Deus quem nos carrega. Uma imagem precisa ser criada, mas é Deus quem nos criou. Uma imagem tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala nada. Ela tem pé, não tem? Toda imagem tem um pé. E ela vai para onde? Lugar algum. Mas o meu e o seu Deus é a fonte de toda a nossa vida, de todo o nosso bem, amém, igreja? Esse é o Deus ao qual eu e você servimos. Se você parar para perceber, nos versos 22, 23 e 24, o profeta Isaías ainda revela a majestade de Deus em relação aos príncipes e os reis dessa terra. Leia comigo, 22, 23 e 24. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Pensa comigo, os grandes líderes que a terra já teve: faraós do Egito, reis na Síria, Babilônia, imperadores em Roma, Ciro, Dário, Alexandre o Grande. Todo mundo estudou, escola, nós sabemos que isso é real. Os grandes imperadores de Roma, com todo o seu poder e a sua pompa. Os grandes reis da Idade Média, não tão distante de nós aqui já. Os grandes presidentes de hoje, que nós estamos sendo contemporâneos dele. Quem são todos eles em comparação a Deus? Meus irmãos, eles surgem da onde? Do nada. E também viram o que? Nada. Nada. Simplesmente desaparecem, simplesmente desaparecerão, assim como surgiram. Deus sopra sobre eles e eles desmoronam como areia.
Eles sobem ao trono, eles caem no trono. Mas o nosso Deus permanece majestoso, absoluto, soberano, pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Ele reina, nosso Deus reina sobre tudo. Tudo. Ele está sentado sobre as redondezas da terra. Está sentado no mais alto dos céus, no mais alto do seu trono. Sabe, na sala de controle de todo o universo, de tudo que existe, e na perfeição de tudo que funciona, meticulosamente, Deus está no comando. Deus está lá, com as rédeas de tudo na sua mão, inclusive a minha e a sua vida. Aí no verso 25, Isaías faz outra pergunta. Lê comigo, verso 25. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Meus irmãos, nosso Deus, ele é incomparável. Incomparável. Nada chega sequer próximo ao nosso Deus. Pois bem, depois de Isaías trazer à tona toda a grandeza do meu e do seu Deus, ele agora vai fazer uma espécie de aplicação dessa mensagem que ele está transmitindo para o povo de Israel e para mim e para você nos dias de hoje. Irmãos, a palavra de Deus, ela é sempre o que? Prática. Primeiro você recebe o que? A doutrina, o ensinamento. Depois você tem que aplicar o que? O que você aprendeu. É mais ou menos assim que funciona a coisa. Primeiro, você é exposto à verdade e depois pergunta: o que você vai fazer com isso na sua vida? Essa é a pergunta que fica. Você vem aqui todo domingo, toda quarta, semana a semana, ano após ano. E o que você está fazendo com o que Deus te dá todo domingo, toda quarta? O que você está fazendo com essas verdades na sua vida? Meus irmãos, a instrução de Deus não visa somente alcançar o seu intelecto. A instrução de Deus não visa alcançar só a sua mente. A instrução de Deus visa tocar principalmente o seu coração, despertar a sua força de vontade. Vejamos aqui, leia comigo o verso 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Irmãos, o contexto aqui era porque o povo de Deus estava reclamando de algumas coisas. O povo de Deus reclama com Deus? O povo de Deus é um povo reclamão, né? Como eu e você somos reclamões? Meu Deus! Se tem uma coisa que eu sabemos fazer, é o quê? Reclamar com Deus. Pensou se Deus, em vez de dar fama, desse próprio, cada vez que a gente reclamasse com Ele? O povo de Deus aqui estava fazendo duas acusações sobre Deus. A primeira era a indiferença. Indiferença. Que Deus não se importava mais com o seu povo. Que não estava vendo o que eles estavam passando. Tadinho deles. Meus irmãos, muitas vezes essa é a angústia que bate no meio do seu peito. Geralmente é assim. Você está passando por um deserto, uma dor, um sofrimento, por alguma prova na sua vida. Aí você pergunta: meu Deus, cadê o Senhor? Será que o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não está vendo a minha dor? Por que essa indiferença comigo? Porque o meu caminho está escondido no Senhor. Isaías diz. E o meu direito passa desapercebido aos seus olhos. Por que, Senhor? Por que, Senhor? É só por quê? Por que você não se levanta, Deus? Por que não age? Talvez você faça igual aos discípulos de Jesus, né? No mar da Galileia. Vocês lembram dessa passagem aí? Quando aquela tempestade vem e alcança eles, o barco é jogado assim, ó, de um lado para o outro. E eles olham para Cristo e falam o quê? Senhor, não te importas que pereçamos? Tipo
Tipo assim, Cristo, você está nem aí com nós vamos morrer todo mundo aqui, você está aí dormindo? É isso mesmo? E a segunda acusação que o povo faz com Deus era de injustiça. Leia a segunda parte do verso 27 comigo. E o meu direito? E o meu direito? Passa desapercebido ao meu Deus? Meus irmãos, o interessante agora é que o povo acha que possui direito diante de Deus. E olha, é impressionante. Mas o seu direito está sendo o quê? Negado por Deus. Meus irmãos, se eu e você temos um direito, e esse direito é negado, qual é o nome disso? Injustiça, não é? Não é assim conhecendo a justiça? Nós temos um direito. Esse direito me foi negado. Mas você fica injustiçado com aquilo. Você merece algo, mas Deus não está lhe dando aquilo que você merece. Percebe? É isso que a gente pensa. Você se acha merecedor daquilo e Deus não está simplesmente não está dando aquilo para mim. Eles estão chamando Deus, sabe o que? De injusto. Agora veja a resposta do verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, o seu entendimento é insondável. Meus irmãos, Deus, Ele não está tão preocupado ao ponto de não se importar comigo e com você. Tem certeza disso? Certeza absoluta. Deus não está cansado, Ele não se cansa, Deus não está dormindo, ao ponto de esquecer que eu e você existimos. Se isso por algum motivo, por alguma razão, por algum problema, passou na sua mente ou está no seu coração hoje, arranque isso em nome de Cristo. Eu já escutei tanto crente dizer isso. Eu mesmo já falei isso. Ainda bem que foi só eu, né, irmãos? Tenho certeza que aqui ninguém jamais falou isso. Amém? Amém? O povo santo é outra coisa, né, irmãos? Ah, se fosse bom, né? Não, eu e você falamos isso com frequência. Se não falamos, pensamos, porque está dentro do nosso coração. Sabe, coisa do tipo assim, meus problemas devem ser aqui muito pequenos para Deus se preocupar. Você acha que Deus não está nem aí para você? Ah, Deus deve ter coisa muito maior para preocupar do que comigo e com você. Deus deve ter coisa assim muito mais importante para olhar. Meus irmãos, prestem atenção. Deus não se cansa. Deus não se fadiga. Os nossos grandes ou pequenos problemas estão completamente diante dos olhos de Deus. Amém, igreja? Agora, o que Isaías está dizendo aqui no verso 28 é que seu entendimento, o entendimento de Deus, ele é insondável. Eu e você possamos ficar assim, ó. A gente fica louco querendo entender. É insondável. Insondável o entendimento do nosso Deus. Isso jamais saberemos discernir os propósitos de Deus na minha e na sua vida. E o que Ele quer ensinar com isso? Para mim e para você. Vamos lá, forma prática. Vocês lembram da história que eu contei uma vez do porquê, do para quê? Lembram disso? A gente é por quê? Ah, Deus, por quê? Não deu certo. Ah, Deus, por quê? Por quê, Deus? Por quê, Deus? Por quê, Deus? Por quê, Deus? Esse é o nosso discurso. Você não vai pensar, você deveria pensar assim, Senhor, eu não sei o porquê, porque os seus desígnios são insondáveis, eu não sei. Agora, para que, Senhor, que eu estou passando por isso? Para que, Senhor? Me dá direcionamento, Pai. Me dá percepção para eu entender o real motivo de eu estar passando por isso. O que o Senhor espera de mim? Para que, Senhor, eu estou passando por isso? Temos que mudar essa chave na nossa mente, no nosso coração. Não é só por quê, como se Deus estivesse nem aí comigo, com você. Sabe aquele filho reclamão? Que tudo que você faz não está bom, porque isso, porque aquilo. Não, irmãos. Para que, Senhor? Senhor, eu não entendo o motivo, mas eu confio no Senhor.
Apenas me diga o que eu devo fazer. Me instrua, Senhor. Me mostre o caminho. Para que eu tome a melhor decisão. Para que eu faça o melhor. Para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Isso é que eu e você temos que fazer todos os dias. Mediante ao meu e ao seu problema. Meus irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada. Nada foge da sua providência. Até mesmo a forma carrancuda de Deus agir, Ele age. Ele age. Ele age em nós e depois através de nós. Amém, igreja? Deus está agindo o tempo todo na minha e na sua vida. Acompanhe comigo o verso 29. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Entendeu? Entendeu agora? Ele dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem vigor. Você acha que Deus não está olhando para você? Para mim? Você chegou até aqui, irmão. Apesar de todas as suas lutas, você chegou até aqui. Quem você acha que tem cuidado e sustentado você? É você mesmo? Se fosse por você mesmo, meu irmão, você acha que tem problema? Se fosse por você mesmo, você ia ver o que é problema. Às vezes não entendemos quando pessoas fazem coisas absurdas assim, que fogem totalmente de todo e qualquer parâmetro que eu e você conhecemos de certo e errado. Televisão, internet, você fala, meu Deus, como uma pessoa pode fazer isso? Resposta aí. Entendeu? Entenderam, igreja? Deus sustentou e cuidou de você até agora, e você está aqui, na presença dEle. Deus tem cuidado de você desde a geração do ventre da sua mãe. Antes mesmo de você ser concebido, Deus já sabia tudo sobre você. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos ser, é ingratos com Deus. Ingratos com Deus. E não falar daquilo que eu e você não sabemos. Troque o porquê por para quê. Amém, igreja? Exercício para nós diariamente. Acompanhe comigo o verso 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão. Quando você é jovem, você está em pleno vigor da juventude, em pleno vigor físico. A maioria esmagadora não quer nem saber falar sobre Deus. Para isso aí, Deus. Esse papo de igreja, pelo amor de Deus. Ele termina com pelo amor de Deus. Vocês perceberam aonde está aí a ignorância do negócio? Não pode ser assim não. Não pode isso, não pode aquilo. Sabe o que eu quero? Eu quero me divertir, eu quero aproveitar minha vida. Sou novo. Quanto tempo pela frente. Aproveitar o que a vida tem a oferecer. Eu quero descoberta, eu quero aventura, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho que seguir. Essa frase é uma das campeãs do jovem. Eu tenho que seguir o que o meu coração me manda fazer. Jovem quer o quê? Liberdade. Jovem quer se sentir livre, né? Pois bem, não se esqueça, jovem, que o relógio de Deus, ele só corre para frente. O relógio de Deus só corre para frente, ele não volta para trás. Vai chegar a hora que a sua juventude, ela vai te deixar. Os cabelos brancos começarão a aparecer. As dores pelo corpo começarão a brotar. E como brota, irmãos? E os moços do passado começarão a cair, um a um, diante de Deus. Quer um conselho do próprio Deus para você não errar o alvo? Para você não errar o alvo, para você acertar ali, na mosca. Leia comigo o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém.
Meus amados, vocês esperam no Senhor? Você espera em Cristo Jesus? E o que você espera do Senhor? O que você espera em Deus? Que os seus problemas se resolvam? Que as lutas assim, de uma hora para outra, um passe de mágica, tem fim? Que os sonhos e desejos do seu coração, que tem plena convicção que não são poucos, todos se realizem? É isso que um crente deve esperar no Senhor? O que vocês acham? Sim ou não? Mas a maioria dos crentes espera assim. Se você dar uma volta agora na cidade, você vai ver um monte de gente abarrotado num monte de igreja que espera isso. E isso é prometido para ele da parte de Deus. Detalhe, a promessa supostamente vem da parte de Deus para ele. As pessoas correm atrás disso. Correm, presas fáceis. Paulo disse: deixa de ser menino. É isso que um crente tem que esperar do Senhor? Aqui, irmãos, Isaías fala sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda do Messias, o nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo. Ele não prometeu que os seus problemas seriam resolvidos assim, ó, no estalar de dedo. Não foi isso que ele falou. Que toda a luta que você tem vai ser assim, ó, um passe de mágica, todas encerradas. Pelo contrário, Cristo alertou eu e você que nós teríamos o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. Não serão poucas, não. Você está achando difícil agora? Cada dia que passa vai apertar mais para você, irmão. Um crente em Cristo. As lutas não vão acabar como um passe de mágica. De todos os tipos, de todos os lados, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter aflição, sim. Mas ele também disse que, estando nós nele, e ele em nós, as nossas forças vão ser o quê? Renovadas. Amém, Senhor? Está difícil o seu problema? Você acha que você não vai conseguir mais resolver o problema? O que você tem que fazer? Esperar em Deus. Senhor, o Senhor está vendo a minha luta, o Senhor está vendo a minha dificuldade, a minha aflição, o Senhor está vendo que a minha capacidade de resolução, ela acabou. Ela acabou, não depende mais de mim. Senhor, nas tuas mãos, seja feita a sua vontade na minha vida. É isso. As suas forças, você vai estar assim, ó, na lona. Porque você está querendo lutar com aquilo, você quer vencer aquilo com a sua força do seu braço. Mas vai chegar uma hora que acabou a força do braço, acabou. A hora que você coloca as suas lutas ao pé da cruz de Cristo, irmão, a hora que você respira o ar, é outro ar que entra no seu pulmão. É impressionante. É impressionante como Deus revigora a minha e a sua vida. No último dia, o dia do Senhor, meus irmãos, nós subiremos para o alto. Assim como faz a águia com as suas asas. É o que Isaías está dizendo. Nosso corpo não sentirá mais o que? Cansaço algum. Nosso corpo não sentirá mais fadiga nenhuma. Nosso corpo andará livremente pela glória do céu, irmãos. Nós correremos por passos verdejantes. Sabe por quê? Porque seremos ressuscitados e levados à presença de Deus. Essa foi a promessa de Cristo para a sua igreja. Tudo se cumpriu da palavra de Cristo e é comprovado historicamente, extra-biblicamente. Se você ainda não confia na palavra do Senhor, e você acha que a maior promessa dele não vai cumprir, nós correremos em passos verdejantes. Isso é, meus irmãos, promessa de Deus e realidade da minha e da sua vida é a mesma coisa. Correremos em passos verdejantes porque seremos levados por Deus, por Cristo Jesus, para a nossa fé no nosso Salvador, no nosso Redentor. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, eu de verdade, eu não sei qual que é o seu problema hoje. Eu sei de alguns, que alguns me relatam, a gente acompanha.
Gostaria que fosse a maioria, mas eu não sei do seu problema hoje. O que você está passando na sua vida, eu não sei. Não sei o que te motivou, o que te trouxe você aqui hoje. Também não sei. Espero que seja a sua fé em Cristo Jesus. Eu não sei o que passa, qual que é o drama que você está vivendo. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E você, irmão? Eu sei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão poderoso. E nos amou, meus irmãos, de tal maneira. O amor dele por nós foi a tal ponto que o seu único filho, ele deu em favor de mim e de você. Para que pudesse ser redimido do que estava aqui, ó, na minha e nas suas costas, o meu e o seu pecado, que levaria eu e você para as profundezas do inferno. E um dia, eu e você, meus irmãos, nós estaremos junto a Ele, contemplando, sabe o que? A majestade de Deus. Amém, Senhor. Você já parou a pensar nisso? O formato que Cristo instituiu a igreja, no céu não haverá mais grau de parentesco como é aqui, marido, esposa, mãe e filho, sogro, sogra, tio. Não, lá Cristo disse que seremos todos o quê? Irmãos. Como que eu e você chamamos o outro aqui dentro? Isso aqui, meus irmãos, é como se fosse um pré-vestibular, porque nós vamos passar no céu. Deus já está preparando eu e você para isso. Nós subiremos como águias, é que a palavra de Deus diz, no dia que o Senhor vier. Você pode estar em vida ou você pode estar em morte. Ao pó da terra, do pó você veio, ao pó você voltará. Mas nós subiremos como Cristo subiu, num corpo glorificado, na presença do nosso Deus que nos criou. Amém, Deus? Quem que é o seu Deus? Você sabe qual é o tamanho do seu Deus? Meus irmãos, vamos orar. Pedir a Cristo que Ele habite em nós a cada dia. E que Ele cresça dentro de nós. E que nós diminuamos diante dEle. Ansiando o dia que nós subiremos como águia lá para cima. Porque isso é uma promessa. Para junto de Deus, para a glória eterna. Junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para todo sempre. Amém, amém e amém. A próxima vez que nós oraremos.